Oi, pessoal, tudo bem? Sou o professor Azevedo, a gente continua nosso passeio pelo Brasil. Hoje eu estou aqui em Goiânia. Vou conversar com o professor Marcos Mendanha, médico, né, professor? Médico, exatamente. Tudo bom, Azevedo? Tudo bem. Professor, a palestra é bastante interessante, falou a respeito da insalubridade, mas vamos trazer uns, né? Você colocou aqui alguns temas importantes e a questão hoje da segurança jurídica para a empresa, referente a essas questões de insalubridade e periculosidade, a empresa ela não sabe muito bem por onde que ela vai, né? Com relação à regulamentação de insalubridade e periculosidade, a gente até tem uma boa regulamentação. O problema são as interpretações que não estão na regulamentação e que muitos juristas têm dado, como foi levantado por uma colega durante a palestra, advogada também, sobre a acumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade. A nossa legislação básica não diz isso, né? Então, usa-se de convenções internacionais para dar suporte a decisões como essa. Então, como o empregador fica sem saber exatamente qual legislação seguir, isso acaba gerando uma insegurança jurídica muito grande, né? Aí a questão então do investimento na segurança do trabalho, com essa dificuldade, é por isso que as empresas não investem? Pois é, e aí deveria investir mais, né? E aí eu acho que a gente, como profissional de segurança e saúde do trabalho, é necessário que a gente faça uma autocrítica, né? Será que se nós nos informarmos um pouco mais a respeito do que está acontecendo no âmbito do judiciário e mostrar inclusive essas decisões, quantas empresas pagando grandes indenizações justamente por essa confusão de normas, será que isso por si só já não é um bom motivo para a gente tentar convencer o empregador? Eu falava agora há pouco que muitos empregadores são movidos pelo bolso. Se você não mostrar para ele que aquele investimento vai fazer diferença no bolso dele, ele provavelmente não vai querer investir, né? Então eu acho que às vezes a gente precisa também instituir uma terapia de choque, conhecendo o que os julgadores têm feito e mostrando para o nosso empregador que o investimento que ele faz em nós, na segurança, na saúde do trabalho, não está indo pelo ralo, ele é muito preventivo. Professor Marcos Mendanha, médico, advogado, está dando dicas importantes para você a respeito das questões de insalubridade, periculosidade. Professor, outra dúvida que chega toda hora. O governo está fazendo o e-social, já, né, ele vai fazer mesmo. O governo está se preparando muito bem para a entrada do e-social, mas as empresas não estão nem aí, né? Não, ainda não, até porque já está caindo meio que no descrédito, está quase virando piada, né? Vai entrar em vigor ano que vem, vai entrar em vigor ano que vem. Dizem que em 2018 começa de verdade, né? Vamos aguardar. Mas o fato, Azevedo, é que, infelizmente, a gente tem uma cultura de somente trabalhar em cima de um propósito a partir do momento que aquilo se constitui uma urgência, né? Eu diria para você que, assim como a gente deixa tudo para a última hora, não é isso que falam do brasileiro, o empregador não é diferente. Eu acho que ou ele vai deixar tudo para a última hora, ou ele vai ver acontecer os primeiros resultados, as primeiras punições para depois enquadrar. E aí vai ser um corre-corre que só Deus sabe como vai ser isso aí. Professor, na palestra, uma aluna perguntou questões lá do exames complementares, PCMSO, a gente falando nessa situação que o governo ele vem, faz uma implantação e depois a gente corre atrás. Isso acontece com o exame toxicológico, por exemplo. É uma situação ou do Detran, ou da Saúde e Segurança do Trabalho, coloca-se no PCMSO. Qual que é a opinião do professor? Então, como médico, eu preciso me basear na medicina baseada em evidência, né? E os grandes trabalhos no mundo todo têm mostrado a ineficácia em termos de diminuição significativa de acidente de trabalho em virtude desse tipo de exame, né? E que isso muitas vezes é usado muito mais com viés discriminatório do que um viés efetivamente protetivo. Ou financeiro para a consultoria vender também. Ou financeiro para a consultoria vender, né? Quando isso foi instituído, eram pouquíssimos laboratórios que faziam. Agora, hoje, você já tem muitos, a gente não sabe a qualidade, como é que está funcionando isso. Então, isso é uma grande indústria, né, que tem por trás disso. Então, eu particularmente me posiciono contrário a isso,
porque eu acho que o exame clínico do trabalhador, uma análise, uma anamnese bem feita, eu acho que às vezes é muito mais efetiva do que propriamente um exame para saber se o cara fez uso de uma substância lícita ou ilícita, mas que mexe com o sistema nervoso central há um dia, uma semana atrás. Eu posso ter ido para uma festa ontem e ter feito uso de muita coisa e a dois dias seguintes está apto para dirigir. Então, muitas vezes eu vou discriminar um paciente que fez uso e esses exames também são inespecíficos. Quem usa sabe exatamente o tempo que não pode usar para passar no teste, entendeu? Então, assim, eu acho que esse exame não, do ponto de vista dos trabalhos que vi até agora, não é a melhor forma de prevenção de acidente. Tá? Eu acho que a gente precisa pensar o que a gente quer. Se for para proteger, eu acho que a gente pode repensar isso daí. Colocar no PCMSO somente para aumentar o custo, né, e para a consultoria fazer o negócio que a venda é desnecessário, né? Pois é, e as recomendações é uma coisa meio bizarra até, né? Que é para o médico do trabalho avaliar, mas não é para colocar no PCMSO. Então, assim, está tudo muito confuso, né? Você vê que até alguns DETRANs não estão exigindo, outros estão. Está uma confusão. Isso é uma tristeza isso, né? Agora, é importante fazer campanhas de saúde dentro da empresa, né, professor? Sem dúvida, uma coisa não confunde com a outra, né? Então, a gente tem muitos temas para tratar. A gente tem hipertensão, a gente tem diabetes, a gente tem câncer de próstata, a gente tem câncer de útero, a gente tem o próprio alcoolismo, as drogas, então o HIV. Então, assim, você tem uma enormidade de possibilidades de melhorar a qualidade de vida daquela população trabalhadora investindo ali dentro, né? Sem dúvida. E uma coisa, a história do exame é outra. Isso aí está assegurado. Isso, é verdade. Professor, também hoje na questão de qualificação, o técnico ou o profissional da área de segurança do trabalho ele tem que se profissionalizar cada vez mais, buscar uma qualificação, inclusive pode ser na área de perícia, né? Mas de qualquer maneira ele precisa estudar mais, né? Não pode parar, pode parar, né? E tudo que a gente está falando aqui, você já parou para pensar? A gente está hoje no dia 13 de maio de 2017, né? Isso aqui provavelmente vai ficar aí nas redes muito tempo, né? Então, assim, talvez a gente vai estar olhando isso aqui daqui a 2 anos e falar, meu Deus, eles não sabiam o que a reforma trabalhista ia trazer. Então, se a gente estiver encontrando daqui a 1 ano, a gente pode estar encontrando o mesmo público e falar, gente, sabe aquilo que a gente falou ano passado? Não vale mais nada. Mudou tudo. Então, não tem jeito de não atualizar, né? Então, tem que atualizar e tem muita mudança acontecendo e vai acontecer muito mais. Então, o professor dá aula de perícia também, né? Forma peritos. Preocupação é grande, né? As dúvidas dos alunos chegam toda hora. Será que vai mudar essa CLT? Vai mudar a Previdência? O professor fica numa saia justa, né? Saia justa porque não dá para prever, mas assim, tá difícil barrar, né? Daqui 2 anos eu quero ver esse vídeo e olhar para mim mesmo e falar, nossa, como ele era ignorante, não sabia de nada, não sabe nada, inocente. Professor, muito obrigado por encontrar aqui em Goiás, tá bom? Obrigado. A gente só tem a agradecer mesmo. São Paulo. A gente está fazendo a democratização da segurança do trabalho, a democratização do saber também, entrevistando pessoas igual o senhor, trazendo para o nosso público a renovação na área de segurança e saúde do trabalho. Parabéns pelo trabalho aí, viu? Parabéns mesmo.